Boa noite para você que está entrando agora. Vou convidar você para mandar para os seus amigos, assim como eu estou fazendo agora. Essa é a última live da semana. E esse tema, gente, é tão importante, e que às vezes falta tanto nos relacionamentos, tanto conjugal quanto amizades. É algo que a gente precisa amadurecer muito nesse tema, e esse é o meu objetivo hoje. Fazer com que você amadureça nesse tema. Então, vou esperar aqui um minutinho até a galera chegar. Vitória! Boa noite, minha querida. Tudo bem? Que bom que você está aqui, Vitória. Chama as pessoas para acompanhar com a gente a live de hoje, que vai ser incrível. Vai ser sobre respeito nos relacionamentos. Tanto relacionamento conjugal, quanto relacionamento na amizade, relacionamento no geral. Vitória, me informa aqui se tá escutando legal, se o áudio tá legal. Tá tudo ok aí? Eu peço que vocês me dêem um feedback aqui pra gente saber se tá tudo certinho, com o áudio, o volume, tá dando certo, tá entendendo aqui tudo que eu tô falando. Vamos lá. Respeito. Respeito, gente. A maioria das pessoas cobram muito isso, né? Cobram muito respeito, mas a maioria vê o respeito num aspecto assim de relacionamento conjugal. Valeu, Vitória. Muito obrigada pelo feedback, viu, querida? Então, a maioria das pessoas, quando a gente fala sobre respeito, quando a gente fala sobre esse tema muito importante, a maioria leva a pensar que é aquele respeito conjugal, né? De traição, de palavras, né, assim, obscenas, maléficas. E não é só isso, né? Respeito vai muito além disso. Respeito, nossa, envolve várias coisas que a gente vai conversar hoje. Então, o Google, né? O dicionário, o Google, qualquer linha de informação hoje que você possa pesquisar, se diz o que sobre o respeito? Se diz que é uma consideração que você tem com alguém, né? Uma reverência que você tem com alguém, um prestígio, né? Ou algo assim que você valoriza, uma pessoa que você valoriza, uma pessoa que tem ali a sua atenção. Respeito no Google e nos dicionários, quando a gente vai pesquisar, é essa definição que dá, né? Que é reverência, que é consideração, que é algo de valor, que é algo assim que você dá o seu devido valor. Mas no nosso dia a dia vai muito além disso, muito além disso mesmo, né? Então, assim, a maioria das pessoas já ouviu aquele ditado de falar assim, ó, o seu limite, todos nós temos limites, né? Então, assim, o seu é algo assim, o limite da gente, a gente precisa reconhecer qual é o seu limite.
Se você não sabe qual é o seu limite, é algo que você precisa procurar saber. Exemplo: até que ponto você tolera tal coisa? Até que ponto você aguenta tal situação? Né? Até que ponto você suporta tais palavras? Então, o respeito, ele tem tudo a ver com limite. Ele tem tudo a ver com limite. Por quê? Porque assim, é prioridade a gente respeitar o limite do outro. A gente reconhecer que o outro tem limite. Que o outro também tem limite, assim como nós. Então, para a gente cobrar respeito, a gente também tem que dar o respeito. Porque você não pode cobrar algo que você não dá, né? Isso é incoerência, isso não existe. Então, para você dar o respeito, você precisa... aliás, se você quer receber o respeito, você também precisa dar o respeito. Em que sentido? Respeitar o limite do outro. Que limite? Limite de espaço, limite de tempo, né? Limite ali os gostos da pessoa, o perfil da pessoa, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um é de um jeito, cada um foi criado de uma maneira, cada um foi criado de uma certa forma que é totalmente diferente da sua. E você precisa respeitar isso. Também respeitar, né, ali, reconhecer a personalidade, reconhecer o temperamento. Então, por isso que eu tô falando que o respeito não é só em questão de traição, em questão dessa área assim, de relacionamento conjugal. Não, vai muito além disso. Vai muito além disso, envolve respeitar o espaço, respeitar o tempo, respeitar o limite da pessoa, respeitar o temperamento da pessoa. Então, a maioria das pessoas hoje, elas têm muita dificuldade na comunicação. E a comunicação e o diálogo é tudo. Porque se você não conversar, se você não comunicar, como que a pessoa vai saber o seu limite se você não fala? Então, a gente tem mania de querer que o outro adivinhe as coisas que a gente tem, sem a gente falar. A gente tem mania de querer que o outro pegue as indiretas, né? Que o outro adivinha o nosso limite através das nossas expressões, através dos nossos comportamentos. E isso não existe. A maior forma e a melhor forma de apresentar o seu limite é falando, é comunicando da melhor forma possível, da maneira certa, no momento certo, na hora certa. Então, eu sempre falo aqui que a questão do respeito, principalmente em relação ao temperamento, nossa, ela é crucial para determinar a harmonia entre as pessoas. Nunca queira conversar sobre alguma coisa quando a pessoa está nervosa, exaltada, alterada. Não é o momento. Por quê? Porque vai falar coisas que não quer falar. E palavras são sementes. Ela volta. E volta com frutos. Ela volta com fruto. Então, palavras são sementes. Tudo que você fala é como se fosse uma semente que você está plantando. Uma hora ou outra, a semente vai gerar o fruto, seja ele bom ou ruim. Então, as palavras é algo muito sério que a gente precisa pensar
antes de falar. Mas existem pessoas que não conseguem fazer isso. Quando vê, falou. Então a melhor forma de não cometer esse erro é o quê? Não falar quando está irado, quando está nervoso, quando está fora de si. Porque você vai desrespeitar a pessoa que está te ouvindo. Então eu gosto muito daquela palavra, né, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 29. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavra que não edifica, que não faz bem àquela pessoa que está te ouvindo. Mas que saia da sua boca somente palavras de edificação, palavras que vão gerar vida nas pessoas, palavras que vão gerar ânimo, que vai acrescentar, que vai edificar a fé das pessoas, palavras que vão animar a pessoa a mudar de situação, de comportamento, de pensamento. Então, assim, há poder nas suas palavras. E onde acontece o maior desrespeito hoje são através das palavras. É através das palavras. Muitas pessoas hoje, a maioria tem muita dificuldade de ouvir. Todo mundo quer falar e não para ouvir. Nossa, o ouvir tem um poder muito grande, até porque o silêncio também é uma resposta. Não só palavras é resposta, mas o silêncio também é. Então, quando você ouve alguém, você está adquirindo conhecimento e sabedoria. Deus fala muito no silêncio, muito mesmo. Então a maioria das pessoas hoje, elas não param para ouvir. Elas só querem falar, elas só querem colocar para fora aquilo que está sufocando elas. Mas há um poder enorme em ouvir. Então, outro desrespeito que acontece muito, às vezes, tanto em amizades quanto em relacionamento de namorado, marido e mulher, né? Acontece muito. Você sabe que aquela pessoa não gosta que você tem tal atitude, e você vai lá e continua tendo as mesmas atitudes que você sabe que aquela pessoa não gosta. É falta de respeito também. Em que sentido? Você está desrespeitando o gosto daquela pessoa. Se ela já te comunicou falando que não gosta de tal atitude sua e você continua fazendo, você está desrespeitando a opinião daquela pessoa. Você está desrespeitando aquilo que a pessoa te falou. Então é um certo desrespeito também. Outro desrespeito que acontece muito, e isso acontece assim, diariamente, é um dos maiores motivos das pessoas hoje se irritarem, brigarem, discutirem, que é o quê? O desrespeito quanto à autoridade no lar. Então agora eu falo para casais. Há muitas controvérsias, há muitos paradigmas. O que é isso? É uma coisa que você fica sabendo, interpreta da maneira errada e aí tira conclusões precipitadas em cima daquilo. Então, o que acontece? Na palavra de Deus, fala o quê? Que o homem é o cabeça do lar.
que a mulher deve ser submissa a ele. As mulheres têm dominado o mercado de trabalho, têm dominado o ambiente, os ambientes. Por quê? Porque mulher tem ela tem maior força na influência. Mulher é influente sem abrir a boca. Ela influencia sem abrir a boca. Homem já tem autoridade maior. E isso foi dado por Deus. Isso foi dado por Deus. Só que as pessoas interpretam muito errado. Por quê? Porque quando elas interpretam que elas precisam ser submissas, elas entendem que o homem vai mandar nelas, que elas devem ser capazes de homem, que elas devem aceitar tudo que o homem falar, que elas não têm opinião própria, que não importa. Não é nada disso. Ser submisso ao homem é você estar sobre a mesma missão que ele. É sobre você estar sobre a mesma missão que ele, você auxiliar ele na missão dele. É isso que é ser submissa. Tanto é que o Senhor tirou a mulher da costela do Adão, do lado. Para quê? Para ela andar lado a lado com ele. Não existe competição. Não tem o porquê competir. Não tem o porquê competir. Até porque, para o Senhor, ambos têm o mesmo valor. Porém, funções diferentes, atributos diferentes. E isso é a morte para a geração de hoje. Porque a geração de hoje está o inverso. Está o inverso, né? Os homens não estão sabendo a missão deles de vida e as mulheres não sabem ser submissas porque interpretam errado, né? Acham que é o homem mandando sempre. E não é isso. Os dois trabalham em conjunto para cumprir a mesma missão, o mesmo propósito. Então, o que acontece? A gente precisa quebrar esses paradigmas, porque se a gente não quebra isso, ambos vão continuar se desrespeitando, ambos vão continuar se anulando. O desrespeito também acontece quando o silêncio entra dentro do lar. O silêncio entra dentro do lar. Se existir um campo de batalha maior do que a nossa mente, eu desconheço. Por quê? Porque a mente da gente, eu já falei isso aqui nas outras lives, ela mente pra gente a todo momento. Se você tá com uma irritabilidade ali no seu relacionamento, se você tá com alguma coisa engasgada dentro de você, e o que acontece? A maioria tem aquele hábito que é péssimo. De quê? De emburrar. Não conversa, sabe? Aí fica mudo. Não conversa, para de conversar um com o outro, aí o silêncio entra. E aí o que acontece? A sua mente começa uma batalha terrível. Terrível, porque o silêncio entrou. O silêncio não pode entrar dentro do lar. Ele não pode entrar dentro do relacionamento, porque senão a sua mente vai virar uma batalha, uma guerra, e você vai começar a ter pensamentos negativos em relação àquela pessoa, em relação àquela situação, em relação àquilo que você está irritado. E na maioria das vezes, quando vocês resolvem conversar, não é nada daquilo que você estava pensando, não é nada daquilo que você estava interpretando, mas o silêncio entrou. E quando o silêncio entra dentro do lar, o desrespeito também entra. A batalha na mente também entra. E aí começa a chegar um monte de mentira na sua cabeça.
E na maioria das vezes são coisas negativas. Então o desrespeito vai muito além do que traição, do que ofensas. Mas o desrespeito entra em autoridade, entra em comportamento, entra em falta de diálogo, falta de comunicação, no silêncio, quando você deixa de falar algo que é importante por pirraça, por orgulho, por algo que você sabe que precisa ser falado, mas você não fala. Por quê? Porque não quer dar o braço a torcer. Aí você está desrespeitando aquela pessoa, aquela situação, o relacionamento que vocês têm. Você está desrespeitando tudo. E isso é uma coisa muito séria. Sabe por quê, gente? A falta de respeito, ela quebra confiança, ela quebra aliança, ela quebra. E algo quebrado, para ser reconstruído novamente, leva tempo. Leva tempo. E nem sempre a outra pessoa está disposta a esperar. Nem sempre a outra pessoa está disposta a te dar nova chance de novo. Então, o respeito no relacionamento é a base. É a base, porque se você respeita a pessoa que tá ali com você, você vai ter atitudes diferentes. Então agora a gente vai falar sobre algumas atitudes de desrespeito e também vai falar sobre atitudes aonde você demonstra respeito, aonde você demonstra que você respeita aquela pessoa que está conversando com você. Então, eu falei um pouco aqui sobre os desrespeitos que acontecem, né? O silêncio, o desrespeito em autoridade, em posicionamento, em silêncio. Tudo isso é falta de respeito. Então, a maioria comete a falta de respeito e não sabe que é. Acha que é normal, acha que é super normal. O que é normal hoje? Todo mundo falar ao mesmo tempo. Todo mundo quer falar. E todo mundo falar ao mesmo tempo é super normal. Em certos lugares, na maioria dos lares hoje é assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é falta de respeito. Porque quando alguém está falando, você precisa ouvir. E a maioria das pessoas não tem paciência de ouvir. Aí desrespeita e acha que é normal e acha que tá tudo bem. Outro desrespeito, você falar de forma gritada, grotesca, brusca, sabe? A pessoa tá do seu lado e você fala com ela como se você estivesse aqui e ela estivesse lá na China. Pra quê? Se a pessoa tá do seu lado, ela tá te ouvindo. São detalhes que às vezes a maioria fala assim: não, Mayra, isso é exagero. É exagero, todo mundo conversa assim. Não é exagero. Começa a mudar para você ver se é exagero meu. Começa a prestar atenção olhando dentro dos olhos da pessoa quando ela começar a falar com você, se é exagero. Não é exagero. É falta de respeito. Quando alguém está falando com você e você está disparando uma metralhadora de palavras junto com a pessoa. Ou quando a pessoa está falando com você e você está mexendo em outra coisa. E você está com a mente em outra coisa. Tá ali só o corpo. Sabe? Já viu quando alguém está conversando com você e a pessoa tá ali e tá mexendo no celular, tá olhando em outro lugar e tá assim, vagando, sabe? A mente dela tá longe, ela tá ali só o corpo. Falta de respeito. Aí depois o relacionamento com aquela pessoa quebra,
Você não sabe por quê. Acúmulos de falta de respeito quebrou a aliança, quebrou a confiança, quebrou. E como eu disse, leva tempo para reconstruir. E nem sempre todo mundo está disposto a esperar a reconstrução, porque dá trabalho, dá trabalho. Confiança é uma coisa muito séria e muito valiosa. Então, quando você perde a confiança em alguém, com certeza esse alguém te desrespeitou em algum momento. Esse alguém brincou com você em algum momento, brincou com os seus sentimentos, brincou com alguma atitude que você estava levando a sério. Então, o desrespeito, gente, ele é sutil. O desrespeito, ele acontece de forma sutil. Você não percebe, mas a pessoa que está sendo desrespeitada percebe e sente. E sente. E isso que é o pior, porque o desrespeito, ele vem trazendo consequências. Então, dica número 1, se você deseja anotar, eu acho o máximo. Como eu já compartilhei aqui várias vezes com vocês, eu aprendo mais anotando. Eu aprendo mais anotando. Eu retenho, já foi provado cientificamente que quando você anota, você retém 90% das informações. E quando você só ouve, apenas 25% das informações. Então é legal você anotar. Então, enquanto você pega o papel e a caneta aí, eu vou beber uma água aqui. Então, dica número 1. Como deixar de desrespeitar as pessoas nos relacionamentos, tanto conjugal quanto de amizade. Número 1. Não abra mão do diálogo. Não abra mão do diálogo. Não deixe o silêncio entrar no relacionamento. Não existe ficar de mal com a pessoa sem resolver aquela questão. Ah, Mayra, mas agora não dá para resolver não, porque senão eu vou falar coisa que não convém. Aí já é outra história. Se você está irado, não conversa. Porque se você falar irado, vai sair coisas que não precisam sair. Eu costumo brincar que eu falo que sai pérolas. Sai algumas pérolas, sabe? Que não é para sair. Que não é para outra pessoa ouvir. Então, quando você estiver irado, não conversa. Avisa a pessoa, olha, eu tô muito nervoso agora, não dá para conversar. Amanhã a gente conversa. Depois a gente conversa. Agora não vai dar. Mas no outro dia, conversa. Não deixa o silêncio morar na sua casa. Não deixa as coisas acontecerem de forma natural. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, resolva. Mas resolva com respeito. De que maneira? Fulano, vamos resolver aqui a situação? Vamos. Olha, aconteceu aquilo. Eu me senti assim, 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 assim. Exponha a maneira como você se sentiu, a forma como você interpretou a situação, como que você queria que fosse. Exponha. E tenha paciência de ouvir a pessoa. Porque a pessoa começa a falar, aí você dispara uma metralhadora de palavras em cima daquela pessoa
e ela não acaba de falar. Aí fica um falando mais que o outro, um debatendo com o outro, e esse não é o propósito. Isso é falta de respeito. Então, quando alguém estiver falando com você, ouça. Olha no fundo dos olhos da pessoa, preste atenção na pessoa. Não fica ali só de corpo, não. Fica de corpo, alma, coração. Foca na pessoa. Ok? As pessoas percebem quando a gente está só de corpo ali. A pessoa percebe quando a gente está com a mente em outro lugar, em outra coisa. Você está desrespeitando aquela pessoa. Ok? Tenha disposição em resolver a situação. Tenha disposição. Tem gente que fala assim: Mayra, eu tive um desentendimento com fulano e eu não vou voltar lá porque me dá uma preguiça. Ai, que preguiça de mexer no assunto de novo. Que preguiça, porque a pessoa me dá preguiça. Gente, não deixa de resolver a situação. Não deixa, assim, ao ar livre, sabe? Não. Resolva a situação. Ah, Mayra, mas a pessoa não vai entender. Tenha disposição em querer resolver a situação, sabe? Em respeitar a pessoa ao máximo. Quando alguém grita com a gente, qual é o normal? O que ela espera de nós? Que a gente grite também. Quando você não grita e quando você mantém a educação no máximo possível, é a maior arma que você tem. É a maior arma que você tem. Sabe? O respeito, a educação, a calmaria. Quando você se iguala à pessoa, ambos se desrespeitam. Alguém tem que ceder, né? Então, a maioria das pessoas hoje faz o quê? Mas foi ele que errou comigo. Eu não vou voltar atrás, porque foi ele que errou comigo. Queridos, abra mão de mostrar que tá certo toda hora. Abre mão de mostrar que tá certo, porque a necessidade que você tem de mostrar que tá certo toda hora. Por que essa necessidade existe? Você já parou para perguntar? Para você já parou para pensar nisso? Por que você tem tanta necessidade de mostrar que tá certo? Por qual motivo? Qual que é a origem disso? Por que razão você tem tanta necessidade de mostrar para outra pessoa que ela está errada e pronto? O desrespeito acontece nessas horas, quando você não ouve, quando você não procura entender a pessoa, quando você não procura se colocar no lugar da pessoa. Não. Quando você só quer saber de mostrar que a pessoa está errada e você está certa. E você desrespeita o relacionamento que vocês construíram há anos. Há anos. Para quê? Qual a necessidade de mostrar que está certo a todo momento e a qualquer custo? Para quê? Aonde que se quer chegar? Né? Como deixar de desrespeitar, então? Ouça as pessoas. Dê a devida atenção quando a pessoa estiver falando com você. Deixa o celular de lado, sabe? Não mexe no celular quando a pessoa estiver falando com você. Foque nela. Foque nela. Fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade.
custe o que custar. Se você tiver errado, fala que você errou. Qual que é o problema? Assuma a verdade, sempre. Quando você fala a verdade, você se respeita e respeita a outra pessoa também. Então, o desrespeito, ele acontece de várias formas, A maioria delas é quando você tem essa necessidade imensa de mostrar que está certo toda hora. Para quê? Aonde você quer chegar com isso? Fale a verdade, sempre. Converse de maneira calma, sem exaltar, sem gritar, sem arrumar coiseira, né? Como se diz o ditado. Conversa de maneira mansa e tranquila. Quando a pessoa estiver falando, ouça primeiro. Acabou? Acabou. Então agora eu vou falar e você vai me ouvir. Pronto. Mas o desrespeito, essa necessidade que a gente tem de mostrar que está certo a todo custo, toda hora, faz a gente desrespeitar os relacionamentos que a gente tem. Tanto amizade quanto conjugal. O ser humano tem uma necessidade muito grande de ser visto, de ser valorizado, de ser aceito, de ser amado, de ser protegido. Gente, nós temos o maior amor do mundo, 24 horas à nossa disposição, que é o amor de Deus, através do Espírito Santo. Então, às vezes a gente briga por causa de atenção, briga por causa de aceitação das outras pessoas, briga por causa de opinião. A gente ainda não caiu a ficha que a gente é amado por Deus. Nós somos as pessoas mais amadas pelo Senhor. O Senhor morreu pela minha vida e pela sua vida. Ele não poupou nem o filho dele, quanto mais as outras coisas. Você é a corda do coração de Deus, então não tem o porquê desrespeitar as pessoas para ter a atenção delas, para chamar a atenção delas, para ser amado por elas, sabe? Para ganhar espaço. Você tem o coração de Deus inteiro a seu dispor. O Senhor nos olha 24 horas, a todo momento Ele está com os olhos em você. Em você. Então, queira receber esse amor. Abra mão da justiça própria. Por que você quer mostrar que está certo a todo momento? Respeite os seus sentimentos. Então, agora eu vou falar com você a respeito de você saber se manifestar. Maera, tá? Eu tenho que respeitar, ok, eu entendi. Mas isso quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que me acontece de boa? Não, não existe isso. A gente é de carne e osso, a gente sente raiva, a gente sente indignação, a gente sente um monte de coisas ruins, claro que a gente sente. Mas o que a palavra de Deus fala? Irai-vos, mas não pequeis. Ficar nervoso não é pecado. O pecado é quando você permite essa ira te levar ao pecado, te levar a ter atitudes que não convêm. Então, se aconteceu alguma coisa que você não gostou, que você não está de acordo, que te machucou, que você não concordou, o que fazer? Abrir o coração com a pessoa. Não é com as pessoas, não. É com a pessoa envolvida somente. Porque também lá na palavra de Deus fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, resolva com ele.
Como que a gente desrespeita o relacionamento? Quando você tem algum problema comigo e sai falando do problema que você tem comigo com outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Então, quando você tiver algum problema com alguém, que você tiver assim indignado com alguma situação, fale com a pessoa envolvida, somente. Não tem necessidade de espalhar. Mas por que a gente espalha? Porque a gente tem a necessidade de mostrar para todo mundo que a gente está certo. A gente tem essa necessidade de mostrar que está certo. A gente tem a necessidade da justiça própria. Mas você desrespeita o relacionamento que você tem quando você não abre mão da justiça própria. Nós precisamos abrir mão da justiça própria. Abra o seu coração. Fulano, sabe aquela situação? Olha, tá me chateando, me incomodou, não tá legal. Tem como você mudar, por favor? Se a pessoa se exaltar com você, se a pessoa não entender o seu posicionamento, querido, vá para a oração. Vá para a oração, que é a maior arma de guerra que a gente tem. Vá para a oração. A nossa luta não é contra pessoas. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que é isso? A sua luta é no mundo espiritual, não é no mundo natural. Então, quando você desrespeita a pessoa, desrespeita a situação que está acontecendo com você, você mexe no mundo espiritual. É a mesma coisa de você balançar uma caixa de abelha. O que acontece? Você vai ser picado. E se você não tiver protegido com a roupa certa, é perigoso você até morrer. E qual que é a roupa certa? A oração, a palavra de Deus, palavras de edificação, palavras de fé. Essas são as nossas armas. Então, eu quero te encorajar, a partir de agora, não é nem a partir de hoje, é a partir de agora, você parar de desrespeitar as pessoas, os relacionamentos que você tem, as situações que você tem vivido com as pessoas. Faça um balanço aí agora. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria que você fizesse essas perguntas para você mesmo responder. Eu tenho abrido mão da justiça própria? Você abre mão da justiça própria? Você abre mão de mostrar toda hora que você está certo? Você tem uma boa comunicação nos seus relacionamentos? As pessoas sabem o seu limite? As pessoas sabem o que você gosta e o que você não gosta? Eu costumo falar uma frase que eu carrego comigo. As pessoas vão com você até onde você permite elas irem. O limite é você que coloca. O limite está nas suas mãos, mas tem a maneira certa e a forma certa. Qual que é a maneira certa? O diálogo, a comunicação, de forma mansa e tranquila. Não é gritando, não é batendo a mão na mesa, não é gesticulando, não. É tranquilo. Então, eu gostaria que você fizesse essa análise. Como que eu faço para respeitar, então, a pessoa? As pessoas. Como que eu faço para respeitar esse relacionamento? Primeiro, não abra mão do diálogo. Não deixe o silêncio entrar na sua casa, no seu lar, nesse relacionamento. Tenha diálogo.
Não converse se você estiver muito irado, porque vai sair pérolas, vai sair coisas que não precisa sair naquele momento. Tenha disposição para resolver aquela situação na hora certa, da maneira certa. Escolha respeitar as pessoas. De que maneira? Quando elas estiverem falando com você, foca na pessoa, de corpo, alma e coração. Não fica só de corpo ali não, e mexendo no celular e pensando em outras coisas não. Esteja ali prestando atenção na pessoa, olhando nos olhos dela, ouvindo a pessoa. Não queira falar junto com as pessoas, espera elas acabarem de falar, para você tirar as conclusões certas. Quando a gente fala ao mesmo tempo que outras pessoas, com certeza nós vamos tirar conclusões precipitadas e com certeza nós vamos tirar conclusões erradas. Ouça. A palavra de Deus também fala que o ouvir é ouro e o falar é prata. Por isso que a gente tem só uma boca e 2 ouvidos. Ouça mais. Quanto mais você ouvir, mais você aprende, mais você adquire sabedoria, mais você fica tirando conclusões assertivas. Ok? Então eu espero que tenha te ajudado, que tenha te edificado. Nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto, sobre o respeito, porque ele é um assunto muito vasto, muito amplo, e hoje eu quis dar só uma introdução do respeito no geral, do respeito nos relacionamentos, tanto amizade quanto conjugal. Amanhã é o dia dos namorados, então respeite o seu namorado, respeite o seu marido, que continua sendo namorado, né? Mas que você tenha o respeito no seu coração, no respeito de esperar a pessoa acabar de falar para você falar, o respeito de falar em voz baixa, o respeito de reconhecer os limites das pessoas que convivem com você, né? E também mostrar os seus limites. Se respeite, respeite as pessoas, respeite os relacionamentos que você tem, ok? Eu tenho feito essas lives de segunda a sexta-feira aqui no meu Instagram e eu tenho deixado aqui o meu WhatsApp pessoal. Então algumas pessoas têm me chamado no WhatsApp, têm me dado testemunhos, também têm me pedido orações sobre os temas que eu tenho falado aqui. Se você ainda não conferiu todas as lives, vai lá no feed, tá lá as lives com vários temas que eu tenho falado. Também tá no YouTube, lá no canal, né, Mayra Caroline, e você vai conhecer meu testemunho, você vai conhecer as lives que eu tenho feito. E se você quiser conversar mais a respeito do assunto, você pode me chamar aqui no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar, ok? Então um abraço para você e até a próxima live, que vai ser na segunda-feira. Aí vocês acompanhem meu stories, que eu vou estar falando lá sobre o tema e o horário certinho, tá bom? Então boa noite para vocês e até segunda, em nome de Jesus.